e seja bem-vindo a mais um vídeo deste glorioso canal. Meu nome é Tomás Vasquez e desta vez Google, e não é planilhas, é um aplicativo chamado Google, que eu não sei como é que se chama em português, vou dar uma olhada aqui. Formulários do Google. Costumo chamar de Google Forms porque ele, inclusive quando ele foi lançado em português, ele se chamava Google Forms, que é basicamente uma ferramenta que permite você fazer formulários para coleta de dados e você espalha eles via um link compartilhado. Se você não sabe o que é esse cara, coloca aqui nos comentários que eu faço um vídeo extremamente básico a respeito dele. Aqui eu já estou assumindo que você sabe o que ele faz e eu vou mostrar como é que eu faço quase que uma pergunta condicional, ou seja, com base numa resposta você muda o comportamento do fluxo de questões que você apresenta para o teu usuário, que é muito útil quando você quer implementar alguma lógica naquele formulário que você está permitindo que o usuário preencha. Por exemplo, com base numa resposta, exemplo básico, né? Se você for mulher, pergunte se está grávida, senão você não faz essa pergunta, por exemplo. Nem vai para a seção de gravidez, ou quantos filhos você teve, alguma coisa do tipo. Só um exemplo. Então deixa aqui nos comentários se você não sabe do que eu estou falando, já estou assumindo que você tem um conhecimento prévio. E antes de começar, não se esquece de se inscrever no canal, dar o seu curtir, enfim, o de sempre, e vamos lá. Eu já tenho aqui um formulário pronto, mas vou começar do zero. Então, do zero eu vou lá no... Tô aqui no meu drive, drive.google.com. Você precisa de uma conta no Google para chegar nesse ponto, então eu vou lá em novo, mas vou criar formulários do Google, e ao invés de um formulário com base em um modelo, eu vou criar um formulário em branco mesmo, começar do zero, tá? Lá em cima, então, formulário sem título, né? Formulário, vou chamar de formulário importante. Ops, escapou alguma coisa aqui. Importante, certo? Descrição do formulário é muito importante. Só enchendo linguiça aqui. Muito importante. Importante. Tá. A primeira pergunta é: vamos começar com seu nome, certo? É uma coluna, é uma tipo de pergunta, é uma pergunta do tipo resposta curta, né? Eu vou dar uma reduzida aqui no vídeo. Essa câmera está muito grande, né? Eu vou deixar ela aqui um pouco mais para cá para não atrapalhar. Até o final do vídeo eu vou tirar, tá? Vocês não precisam olhar minha carinha. Vamos lá, vamos começar com o seu nome, um tipo resposta curta. Eu quero que ela seja obrigatória e maravilha. Para que isso seja possível, tá? Preciso voltar aqui. Haha, tô de volta. É necessário que o formulário ele seja dividido em sessões, porque eu só consigo pular sessões, eu não consigo fazer uma pergunta, pelo menos atualmente, eu não consigo fazer uma pergunta sumir com base na outra. Você precisa dividir o seu formulário em pequenas sessões. Então eu já vou começar fazendo isso desde o início. Então eu vou aqui dentro, pelo menos nessa data, eu estou aqui no primeiro semestre, em maio, no final de abril, na verdade, em final de abril de 2019, eu tenho todas essas opções aqui em cima, aqui do lado, quando eu estou trabalhando nesse formulário: adicionar pergunta, título, descrição, adicionar uma imagem, adicionar um vídeo, adicionar uma sessão, que vai quebrar esse cara basicamente em uma página separada. Adiciona uma sessão, ele já mudou o comportamento e fez aqui, olha, sessão 1 de 2. Aqui tá a primeira pergunta e aqui eu tenho a segunda sessão. Certo? Então, o primeiro bloco de perguntas ficou, pelo menos a primeira pergunta ficou na primeira sessão, e a segunda sessão eu preciso começar a trabalhar. Então, primeira pergunta: qual que é o seu nome? É obrigatória e vamos em frente. Logicamente, uma sessão sempre vem depois da outra. A próxima pergunta seria bem sugestiva. Não, primeiro o nome da sessão. Seria então pergunta importante. Para você dar contexto, e eu vou adicionar uma pergunta. A pergunta vai ser o seguinte: você gosta do Google Planilhas? Esse aqui é um blog de Excel, né? Então esse aqui é um site basicamente de Excel. Então você gosta de Excel? O que é um contrassenso porque eu estou no Google Forms, mas enfim. Primeira opção vai ser sim, e a segunda opção vai ser não. Ele até foi esperto, colocou aqui para mim. Essa pergunta vai ser obrigatória e agora eu vou para mais uma sessão. O nome da sessão é, como vem na sequência daquela, eu vou chamar de boa resposta. E a questão que eu vou adicionar é: qual então seu recurso preferido?
um ponto de interrogação, vai ser de múltipla escolha de novo. A opção 1 eu vou mandar ver um fórmulas, bem básico. Uma outra opção é formatação condicional. Uma outra opção, gráficos. A outra opção seria tabela dinâmica, por exemplo. Só alguns exemplos. Poderia encher mais essa lista aqui. Também quero que seja uma pergunta obrigatória. E mais uma seção que seria, então, a finalização. Bem simples, é só de exemplo, não vou evoluir muito aqui não. Tá? Finalização, se eu conseguir digitar. Vai ser basicamente um texto. Não vai ser nem uma pergunta, na verdade. Vai ser só uma parágrafo. Nem precisa da questão, né? Posso até arrancá-la daqui. Tchau. Finalização. Valeu por responder o questionário. E aqui fechamos. Dando tudo certo, eu vou testar esse formulário clicando aqui em visualizar e ver como ele está se comportando. Então vamos lá. Tudo começa com o nome. Meu nome é Tomás, eu acho que é Tomás. E vou no próximo. E aí eu tenho a pergunta importante, você gosta de Excel? Independente de responder sim ou não, eu vou para a próxima e pergunto qual que é o seu recurso preferido, certo? Fórmulas, e aí finalização, acabou, eu clico em enviar e fim do formulário. O problema é o seguinte, se eu disser que eu não gosto de Excel, faz sentido fazer essa próxima pergunta? Absolutamente não. Então é isso que eu quero fazer. Se o cara responder não, eu quero mandar ele direto para a tela de finalização. Porque não faz sentido responder a pergunta seguinte, porque ela é totalmente relacionada ao Excel. E é isso que eu vou fazer aqui. Voltei no formulário. E na pergunta importante eu posso adicionar o seguinte. Vou deixar aqui uma das opções da pergunta de múltipla escolha. E essa condição ela só pode ser adicionada em, pelo menos até o momento, em múltipla escolha e lista suspensa. Até porque se você pensar um pouco, nas outras não faz muito sentido. Você tem que ter um valor definido para você colocar essa condição. Então vamos lá. Com uma das opções selecionadas, eu venho nesses 3 pontinhos que está aqui à direita embaixo. Clico e tem essa opção aqui chamada ir para a seção com base na resposta. Seleciono, uma nova coluna é adicionada ao lado de cada uma dessas opções e ela está perguntando, olha, continuar para a próxima sessão se o cara selecionar essa opção. Nesse caso, eu selecionar sim, que ele gosta de Excel, aí eu vou fazer ele ir até a sessão 3, onde ele vai perguntar qual que é o recurso preferido, que é esse aqui. Agora, se o cara responder não, você não tem que passar por essa pergunta. É tchau, vai para a finalização. E é basicamente isso. Obviamente, eu fui bastante simplório aqui no exemplo, mas você pode inventar moda e fazer uma série de condições baseadas em sessões. De novo, pelo menos até os testes que eu executei, isso é possível de uma sessão para outra, não de uma pergunta para outra. Então vamos clicar aqui de novo em visualizar e testar para ver se isso aqui está funcionando. Vamos começar com o seu nome. Eu sou o Tomás. Vou para a próxima. Você gosta de Excel? Se eu clicar em sim, eu vou clicar em próxima e aí, boa resposta. Então, qual é o seu recurso preferido? Maravilha. Eu vou colocar aqui que é a tabela dinâmica, só como exemplo. Próxima e acabou. Certo? Eu vou fechar e vou começar de novo. Só que aí eu vou dizer que eu sou outra pessoa. Clique em próxima e você gosta de Excel? Ao invés de sim, eu vou responder que não. Quando eu clicar em próximo, o que acontece? Eu vou direto para a finalização. E aqui eu nem preciso fazer perguntas que são relacionadas ao Excel, porque a pessoa já respondeu que não gosta de Excel. E essa é uma forma que você consegue fazer com que o Google Formulários basicamente ignore algumas sessões, que no caso seriam perguntas, se você constrói de uma maneira inteligente, se tem um comportamento inteligente. Ele é inteligente o suficiente que aqui na finalização, se eu clicar em voltar, ele volta para a pergunta de Excel, ou seja, ele não quebra a regra do jeito que a gente tinha estabelecido ela. Por quê? Como esta sessão, a sessão, depende que essa pergunta seja sim, quando eu clicar em não importa que eu vá para a finalização, eu volto e o que acontece? Ele não me traz para aquela pergunta anterior, mesmo sendo uma sessão que está entre a número 2 e a número 4, certo? Muito
útil quando você quer fazer questionários desse tipo, principalmente quando você quer dar uma brincada no contexto das perguntas e você quer economizar uma série de respostas que não precisam ser apresentadas, já que o usuário basicamente não vai se interessar em responder aqueles valores, colocar valores, respostas para aquelas perguntas, porque não tem contexto para ele, certo? Coloquei um exemplo muito simples aqui, mas acho que figura bem o potencial da ferramenta. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Dá um curtir aqui embaixo, se inscreve no canal para acompanhar as novidades. Muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo, Google Planilhas, Excel e o que mais vir. Estão gostando? Deixem sugestões aqui embaixo do que vocês gostariam de ver. Eu sei que tem bastante coisa já sugerida, mas ideias nunca são demais. Tá? Tchau!